Olá, tudo bem? Hoje nós estaremos falando sobre o capítulo 23 de Mateus. Do versículo 1 ao 12, Jesus censura os escribas e fariseus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestre, porque um só é vosso mestre. E vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis de vosso pai, porque um só é vosso pai, pois é aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Filactérios eram caixinhas de couro que continham as escrituras. Elas eram usadas por homens judeus durante o momento da oração, atadas nos braços ou nas testa. Os mandamentos bíblicos eram escritos em pequenos rolos e colocados nos frontais do Antigo Testamento ou nos filactérios do Novo Testamento. Os fariseus e os escribas faziam de seus filactérios objetos de exibição, chamando a atenção para a sua suposta lealdade para com as Escrituras. Somente Jesus era qualificado para ocupar a cadeira de Moisés. Do versículo 13 ao 36, fala sobre as várias advertências de Jesus. Então ele sempre está se remetendo aos escribas e fariseus. E ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar o que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis o juízo mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeias o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isto é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada, porém quem jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que quais os mosquitos engolis o camelo. Jesus aqui ele não está falando que não é para dar o dízimo, porque o dízimo ela é uma ordem do Senhor. Ele está falando sim, continue a dar o dízimo, mas é necessário também que pratique-se a justiça, a misericórdia e a fé. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas este por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas no exterior estão cheios de vossos de morte e de toda imundícia.
Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos do justo, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nosso pai, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raças de víboras, como escaparei da condenação do inferno? Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis nas cidades em cidades, para que sobre vós recaia o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre os santuários e o altar. Em verdade eu vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jesus pronunciou 7 ais, condenando a rejeição do reino, falsos ensinamentos das escrituras, tentativas de purificação e atitude contra os profetas que Deus havia enviado. A linguagem de Jesus foi forte e direta, todavia seu coração sofria com a situação e ele ansiava em perdoar e curar. E finalizando o capítulo, do versículo 37 a 39, o lamento sobre Jerusalém. Então, falando do versículo 37 a 39, o lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Então, assim como os fariseus e os escribas, que nós tenhamos esses 7 ais como um direcionamento para a nossa vida, para que possamos ter cuidado. Nós precisamos estar buscando a santificação, nós precisamos estar renovando junto a Deus a leitura da palavra, o ensinamento que Jesus tem nos dado. Nós precisamos estar buscando sempre o perdão dos nossos pecados e buscar o nosso testemunho. Quando a gente começa a pregar a palavra, quando a gente começa a falar de Jesus, quando nós aceitamos Jesus como Salvador das nossas vidas, nós precisamos entender que Jesus, ele está ali, o nome de Jesus está em nós. E o nosso testemunho, a nossa fala, nossas atitudes e ações, elas precisam ser vigiadas para que não possamos envergonhar e escandalizar o Evangelho. Um grande abraço para você.